E aí, pessoal, eu sou o Dinilson Bom e eu não sou cristão, eu sou pagão. E por causa disso também que eu estou causando aí algumas polêmicas. O Liama, que segundo ele é um inscrito de longa data aqui no canal, mas está chateado por ter batido muito no catolicismo e teceu muitas críticas, muitos comentários também, e me chamou mais atenção mas eu acho que eu posso fazer outros vídeos ainda sobre o Liama. Ele tem uma foto no perfil do animalzinho mesmo, tal, meio fofo, mas enfim, tá chateado, né? E eu vou comentar o que mais me chamou a atenção, que ele disse que o meu politeísmo, no fundo, é monoteísmo, porque os pagãos acreditam num Deus primordial, né, que é o principal e é o perfeito, que é o bambambam bam, bam e tal. Então ele meio que tentou colocar no mesmo balaio, né, da supremacia, tudo daquele negócio de passar por cima e tal. E eu acho que é interessante explicar, começando aqui com a vaca primordial, tá? Que é uma vaca que surgiu antes de Odin, tá? A Dumbla, ela surgiu antes de Odin, tá? Odin não existia quando ela surgiu. Ela surgiu justamente do choque de dois mundos que não teve nenhuma influência de uma pessoa, tá? Dois mundos, um de fogo, um de gelo. O mundo de fogo, o Niflheim, ele se chocou com o de gelo, o Muspelheim, e dessa junção, dessa colisão, surge a vaca primordial com o gigante Ymir, que acaba também evoluindo com a ajuda da vaca primordial, com o leite dela, alimentando, né, o gigante, e também ela lambendo o gelo, ela acabou expindo também deuses assim. Então surge dessas lambidas da vaca primordial o primeiro deus, que é o Buri, o avô de Odin. Depois surge o pai de Odin, digamos assim, o Bor, e depois o próprio Odin. Então Odin há uma sucessão, sabe? Ele não surge assim como Jeová, né? Do nada e acabou e, sabe, não, tudo é perfeito. Não, até essa questão de ser perfeito, há alguns meses, o católico Victor Helios, ex-Victor Helios, acho que mudou o nome do canal, né? Agora é só Victor Vitorelli, né? Enfim, lá o rapaz que faz vídeos de lógica antiga, né? Ele fala do conceito de Deus e com razão até aí, né? Ele fala que o Deus, o conceito do Deus pagão é de um Deus imperfeito. E isso é verdade, de fato. Essa concepção de Deus perfeito, tudo acabado já, une tudo, né? Isso aí é mais do monoteísmo mesmo. Dentro do paganismo, no politeísmo, pelo menos no paganismo europeu, a gente vê assim, é uma coisa muito óbvia mesmo. No paganismo germânico, grego, a gente vê que Odin, por mais que seja o deus principal, ele não é perfeito, ele não é perfeito mesmo. Odin, ele inclusive, ele tem que se sacrificar uma vista para buscar mais conhecimento. Odin também se sacrifica para buscar o conhecimento das runas também. Odin consulta os mortos, ele aprende com os mortos em consultas. Ele também consulta videntes, mulheres, né? E consulta, ele aprende, sabe, com os outros. É um Deus que está em constante evolução. Então, dentro do paganismo germânico, há uma concepção que é agnóstica, cética e também evolucionista em relação aos deuses. Até mesmo esse conceito de Deus pode soar muito estranho para cristão e até nem ser visto como Deus de fato, né? Eu acho que é até mesmo questionável isso. Pode ser até mais visto como, sei lá, como um espírito, né? Que Odin seria um espírito de
assim, sucessões de ancestrais, os deuses seriam sucessões de ancestrais antigos. Acho que faz bastante sentido falar nesse sentido, né? Então são espíritos mais antigos, mas que uma própria vaca aqui, né? Tá aqui atrás de mim, ela existia antes deles, né? Havia outras coisas antes desses deuses, né? Algo similar também acontece com Zeus. Zeus não estava lá no comecinho do universo mesmo. Tanto é que ele briga com o pai Cronos, vence Cronos também com a ajuda dos irmãos e tal, depois divide o poder e tal, né? Descentraliza o poder. Por mais que ele seja o principal, houve uma descentralização de poder quando ele venceu o pai dele, né? Que engolia lá os irmãos, e aí a mãe de Zeus, certo dia, engana o pai na vez de Zeus, ele dá uma pedra enrolada num lençol, né? Esconde Zeus, Zeus se desenvolve, depois volta, né? E, enfim, vence o pai. O Zeus é uma espécie de Lúcifer que deu certo, né? Ele venceu até então Deus mais importante, né? E assumiu o trono dele. Então, existem concepções muito distintas mesmo sobre Deus do paganismo germânico e o Deus judaico-cristão. É muito diferente mesmo. Então, a própria noção também da arrogância, da prepotência, esse veneno que é muito comum no monoteísmo, isso é muito menos propenso no paganismo germânico, que é uma religião, sim, que tem um contato com os deuses, no sentido de pai mesmo. Odin também tem esse título de pai, né? Os germânicos falavam, o pai de todos, no sentido de ser o ancestral, sabe? O mais antigo. É nesse sentido mesmo. Algo que poderia, por exemplo, ser dito sobre Abraão, né? Em relação às religiões abraâmicas, né? As religiões abraâmicas têm uma origem comum com Abraão. Há também casos de pessoas, né, que dão um nome a uma nação, como Israel, por exemplo. Israel também é um nome de um ser que veio antes, né? Então, sempre houve essa questão do patriarca em torno da pátria, né? Isso não estaria muito distante também da concepção da religião, sabe? Que é um Deus, que é um pai, que é mais antigo, que está lá atrás, é um ancestral, sabe? Um patriarca, nesse sentido, de ancestralidade. Então, essa concepção de ancestral, de cultuar os ancestrais, que isso é algo mais natural possível, é o sentido de você ter uma relação com os seus ancestrais, ou seja, se seu pai morre, você pode ter uma crença que ele ainda existe e que quer o teu bem ainda. Isso é uma concepção antiguíssima e isso existe em muitas culturas, sabe? E eu tendo a ser mais tolerante nesse sentido também, porque eu vejo outros povos que têm os seus deuses, eu vejo naqueles povos o culto aos seus ancestrais, ou seja, as pessoas que se sacrificaram de algum jeito, né, para que eles estivessem ali, ou seja, houve um sacrifício, sabe? Eles estão ali, não estão do nada, né? Há um passado, né? Há uma tradição. Então, eu tendo sim a ser mais tolerante sim do que um monoteísta, por mais que pareça que eu seja intolerante, porque eu estou batendo muito no monoteísmo, é porque o monoteísmo, infelizmente, tem muita coisa que é intolerante de fato. Eu não posso tirar da Bíblia isso que está lá em Salmos, que diz que os deuses dos outros são demônios. E sabe, há sim uma tendência sim à destruição do culto dos ancestrais dos povos. Ou seja, os ancestrais dos europeus são demônios, né? Os ancestrais dos africanos são demônios, os ancestrais dos asiáticos são demônios, né? Com exceção dos asiáticos ali do Oriente Médio, né? Que ali o Deus de Israel, esse sim é o único que pode. É um monopólio isso, cara, é algo cego. A gente vê que enquanto Odin tem até mesmo a possibilidade de aprender com os seus filhos, né, com os mortos, ele pode aprender. Jeová não, Jeová já é acabado, já é estagnado, e há sempre uma tendência, a gente vê
de diminuir, sabe, a possibilidade, assim, do ser humano, de ensinar alguma coisa, de questionar. O cristianismo não é disso, posto mesmo, sabe, na marra. É incogitável pensar que Jeová pode aprender com um de seus filhos. Que relação é essa de pai e filho? Porque, assim, a gente pode fazer aqui analogia também com os pais, né, nossos pais, eles, por terem vindo antes, obviamente há uma propensão maior, né, de acertarem mais do que a gente, né. Então quem vem antes tem essa vantagem. Mas isso não quer dizer que é perfeito ou que não pode aprender com o filho. Enfim, ao meu ver, é uma relação totalmente autoritária, assim, é bizarra mesmo. Esse pai, Jeová, sabe? É um pai que causa sei lá, tem um ciúme doentio, né, da adoração lá, única, e que tem que destruir todo o resto do mundo, só pode ter um só, sabe? Um monopólio mesmo. Cara, é bizarro, cara, é bizarro. Eu acho que eu consegui explicar, né, que apesar de haver, sim, o Deus principal em religiões do paganismo europeu, há uma diferença, assim, gritante no conceito de Deus. Até mesmo se é Deus de fato, a gente pode chamar de Deus, isso é questionável. Por isso eu falo que, para quem vem do ateísmo como eu venho, faz muito mais sentido acreditar em espíritos ancestrais que são mais desenvolvidos, evoluídos, que têm uma relação, sabe, de pai e filho, né, de ancestralidade, e que aprende com os seus também. É algo também, uma via de mão dupla, não é algo tão imposto unilateralmente. Não, é algo realmente de evolução de todos, de fato, sabe? Por mais que haja seres que realmente estão num patamar mais evoluído, né, que tem mais conhecimento, que buscaram mais conhecimento porque tem mais tempo também, né? Enfim, eu acho que deu para entender, eu acho que deu, né? É muito diferente, sabe? Então, eu lamento, eu sei, mas eu sabia já que assim, vai causar realmente polêmica, porque, cara, o cristianismo é realmente uma religião complicadíssima. Eu não estou falando das pessoas. E muitas até mesmo não seguem à risca, não são fundamentalistas. Mas se o cristão for fundamentalista, se ele for voltado realmente aos fundamentos do cristianismo, lá com a Bíblia e tal, cara, acabou, sabe? É muito complicado mesmo. Mas eu sei que há reformistas, gente que vai se oracionar e tal, mas realmente o monteísmo foi uma anomalia que surgiu no Oriente Médio e que desconectou os povos, né, tirou as raízes dos povos de uma forma muito triste mesmo, com muita ameaça de violência, não foi algo pacífico, porque, nossa, é muito sofisticado intelectualmente, não era coisa nenhuma. Tanto é que, ele até citou Aquino, né? Não, que o Aquino, cara, Aquino pegou também. De muita coisa do Aristóteles, que foi pagão. Eu até vou comentar mais isso também, vou comentar mais, mas ele fala, não, que o direito natural veio do cristianismo. Que é isso, cara? O cristianismo que pegou o direito natural do paganismo. Aristóteles era pagão. A concepção do primeiro motor mesmo, o primeiro motor, ele é impessoal. Não é uma pessoa, não. O direito natural não veio do cristianismo. Veio, tá lá, no livro do Aristóteles. No livro Retórica de Aristóteles, por exemplo, ele fala do mito da Antígona, tá? Aristóteles cita o mito da Antígona, tá? Que é o quê? Algo da religião grega, né? Mas enfim, pessoal, esse é meu vídeo, então até a próxima.